Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus bem alto aí, queridos? Glória a Deus. Aleluia. O Senhor está neste lugar. Pega a sua Bíblia, cola no seu coração assim e ore aí junto comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Eu quero guardar a Tua palavra no meu coração, para que eu não peque contra o Senhor. Eu quero, Senhor, ser transformado, ser tocado nessa noite e sair deste lugar diferente da forma que eu entrei. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, nessa noite eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. Jó 42. O livro de Jó está no Velho Testamento, é o livro antes de Salmos. Então você pode, se tiver alguma dificuldade, chega nos Salmos, aí você olha o livro antes dele, é Jó, livro de Jó. Você vai abrir aí no capítulo 42 do livro de Jó. Jó 42, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Eu só quero te pedir um favor. Quando terminarmos de ler esse texto, você não fecha a sua Bíblia, porque nós vamos passear por alguns textos, do livro de Jó, e vai ser importante você manter a sua Bíblia aberta para a nossa concentração, para que possamos estar juntos aqui, ligados no mesmo Espírito, naquilo que Deus quer falar ao nosso coração nessa noite. Amém? Jó, capítulo 42, eu vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Veja se tem alguém do seu lado que não tem Bíblia, você pode compartilhar a sua também. Diz assim a palavra de Deus: Então, em resposta ao Senhor, Jó disse: Eu reconheço que para ti nada é impossível e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Tu me perguntaste como me atrevi a pôr em dúvida a tua sabedoria, visto que sou tão ignorante. É que falei de coisas que eu não compreendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim e que eu não podia entender. Tu me mandaste escutar o que estavas dizendo e responder às tuas perguntas. Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que eu disse e me arrependo, sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Queridos, o texto que nós acabamos de ler foi registrado no último capítulo do livro de Jó. E como nós lemos aqui, uma história belíssima, uma oração, belíssima, que Jó fez de reconhecimento, de entrega e de experiência com Deus. Se você ler somente esse capítulo ou somente esses versículos do livro de Jó, você vai falar assim: esse cara tem experiências com Deus profundas e experimentou muita coisa boa com Deus. Veja só, se você continuar lendo o capítulo 42, você vai ver tanta coisa boa que Deus deu para Jó. Um homem próspero, um homem rico, um homem com muitos filhos, a família de Jó era bem grande, um cara que Deus dobrou a sua riqueza. Jó tinha 14 mil ovelhas, Jó tinha 6 mil camelos, 2 mil bois e 1.000 jumentos, porque naquela época a riqueza de um homem era contada pela quantidade de animais e de escravos que eles tinham, não a quantidade de ouro e de prata. Jó teve 10 filhos, viveu aproximadamente 180 anos. Que coisa boa, né? Quanta coisa boa, quantas bênçãos maravilhosas. Um homem próspero, com muitas riquezas, uma família grande, uma vida muito longa. Mas a vida de Jó nem sempre foi assim. Como eu disse, se você ler somente esses versículos do livro de Jó, somente o capítulo 42, você vai dizer: esse cara, ele foi muito bem sucedido.
Esse cara só experimentou coisas boas na sua vida, mas a história de Jó, quando você para ler todo o livro de Jó, você vai perceber que nem sempre foi assim. Jó teve uma vida marcada com muito sofrimento, com muita dor, com muitas perdas. Um homem que sofreu muito em toda a sua vida, teve tantas batalhas, dificuldades. Um homem que chorava porque ele estava triste com as perdas que ele estava tendo, com o sofrimento que ele teve. Se você aí sim pegar todo o livro de Jó e começar a ler e estudar o livro de Jó, e eu recomendo, se você não fez isso ainda, faça, e se você já fez, faça novamente. Porque se você ler todo o livro de Jó, você vai ver que aquele homem sofreu muito. E se você lesse todo o livro de Jó sem conhecer esse final abençoado que ele teve, você com certeza falaria assim: esse homem está fadado ao fracasso. Esse homem, ele vai morrer e vai perder tudo e vai ter uma vida terrível. Esse homem, o que ele fez para merecer tanta coisa ruim assim? Se você ler todo o livro, tirando esse final da história de Jó. Esse livro da Bíblia, queridos, em uma primeira leitura, parece ser uma história injusta. Se você ler o livro de Jó rapidamente e ficar focado só nos problemas, naquilo que ele perdeu, você vai falar assim: essa história é uma história injusta. É uma história de um homem que sofreu tanto. Porque você vai reconhecer, como nós vamos ler daqui a pouco, que Jó era um homem bom, um homem honesto. E aí vai vir uma pergunta no seu coração, como veio no meu também, quando eu li pela primeira vez esse texto: por que uma pessoa boa sofre? Você já fez essa pergunta? Por que uma pessoa boa sofre? Ou você mesmo pode ter falado: por que eu sofro tanto assim? Eu não faço mal para ninguém, eu não prejudico ninguém, e eu sofro tanto em minha vida. Pode ser que você já fez essa pergunta: por que um justo sofre? Uma pessoa que caminha de uma forma legal, uma forma bacana na sua vida, uma pessoa fiel, uma pessoa justa, ela sofre. Meus irmãos, nós não temos todas as respostas sobre o porquê do sofrimento humano, mas o que nós sabemos é que Deus não criou o homem para sofrer. O projeto original de Deus, quando Ele pensou: vamos criar um homem à nossa imagem e semelhança, lá no Gênesis, lá no início da história da Bíblia, o homem não planejou, Deus não planejou o homem, para o sofrimento. Deus não planejou ali no céu constituir um homem e uma mulher para que eles sofressem a sua vida toda. Esse não foi o plano original de Deus. Deus é amor, e como um pai, Ele não gosta de ver nenhum dos seus filhos sofrendo. Qual pai, aqui nessa noite, gosta de ver o seu filho sofrendo? Qual mãe que está aqui nessa noite, que gosta de ver o filho ou a filha sofrendo, chorando por alguma dificuldade? Nenhum pai, em sã consciência, quer ver o seu filho sofrendo. Da mesma forma, queridos, Deus, Ele não deseja que nenhum filho sofra. Porém, nós sabemos que a dor, o sofrimento que nós enfrentamos, que entrou nesse mundo, são resultados da desobediência da história humana. O primeiro casal, quando desobedeceu a Deus, e nós também, porque essa não é a culpa só de Adão e Eva, essa culpa é nossa também. Quando nós desobedecemos a Deus, quando nós fazemos coisas que não agradam a Deus, a gente também sofre também. E eu quero nessa noite, rapidamente, de uma forma bem sucinta com vocês, apresentar a história de Jó e de que forma nós possamos aprender com essa história. Então a minha oração é que você fique ligado, conectado com o Espírito Santo aí, para que o Senhor possa falar ao seu coração, para que o Senhor possa falar ao meu coração e que nós possamos ser impactados por essa história. O livro de Jó, ele é dividido por 3 partes. A primeira parte do livro de Jó vai do capítulo 1 até o capítulo 2. E eu posso dar um título a essa parte como o dilema de Jó, ou o dilema da vida de Jó. Nós não vamos ler aqui todos os textos, né? Mas se você ler, você vai perceber, como eu disse, que Jó não era um candidato lógico
para o sofrimento. Quando você olha nos primeiros versículos da Bíblia, então aí eu quero que você agora vai lá no capítulo 1 do livro de Jó, por isso que eu falei para você deixar aberta a sua Bíblia, você lá no capítulo 1 de Jó, e olha o que está escrito, o que está escrito no versículo 1 e no versículo 8 do capítulo 1 de Jó. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom, honesto, temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz lá. Aí o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro, Deus falando, hein? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Olha só, queridos, que isso é muito forte, né? Deus falando, no mundo inteiro não existe um homem como Jó. Você imagina se Deus falasse isso de você? Você imagina se Deus falasse isso de você, mulher? No mundo inteiro não há mulher como você. Jó era um homem bom. Jó era um homem que temia a Deus, obediente, então não era um candidato lógico para o sofrimento. Um homem honesto, um homem que tinha uma caminhada com Deus. Por quê ele sofria? Por que ele sofreu tanto? Mas Satanás aparece como um acusador diante de Deus e diz assim: ninguém ama o Senhor. Ninguém ama o Senhor por motivos puros. Ninguém ama o Senhor só por amar. Todas as pessoas que amam o Senhor, amam por algum interesse. Todas as pessoas que temem o Senhor, temem porque têm algum interesse pelo Senhor. Isso está escrito lá no capítulo 1, do versículo 9 até o versículo 11. Quando Deus fez essa declaração que Jó, não existia no mundo inteiro um homem como Jó, Satanás disse: será que não é por interesse que Jó te teme? Então olhe, veja que dilema. Veja que dilema. E para refutar essas acusações que Satanás fez contra Jó, Deus permite Satanás assaltar Jó e trazer sofrimento à sua vida. Em sua dor, em todas as suas dificuldades, as suas lutas, Jó lamenta, Jó chora, Jó entra em crise, mas Jó não nega a Deus. Se você ler lá, aí veja na sua Bíblia, capítulo 1, versículo 21 e versículo 22, diz assim: depois de todo o sofrimento que ele estava passando no capítulo 1, ele disse: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu e o Senhor tirou. Louvado seja o seu nome. Assim, apesar de tudo que havia acontecido, Jó não pecou, nem pôs a culpa em Deus. Então a primeira parte do livro de Jó é esse dilema. Por que um justo sofre? Por que um cara tão bom estava sofrendo como Jó estava sofrendo? Se você ler todo o capítulo 1 e o capítulo 2, Jó perdeu seus filhos, Jó perdeu a sua casa, Jó perdeu os seus pertences, as suas criações, Jó perdeu os seus escravos, Jó perdeu tudo o que ele tinha, mas a vida de Jó foi preservada. Então esse é um dilema, porque como um homem bom está sofrendo tanto assim? A segunda parte do livro de Jó são os debates que Jó enfrenta com seus amigos. E aí está do capítulo 3 até o capítulo 37. A partir do capítulo 3, queridos, começa uma série de diálogos de Jó com seus 4 amigos. Como Jó estava com uma doença terrível de pele, e naquela época uma pessoa que sofria de uma doença tão ruim assim na sua pele, ela era colocada de lado na sociedade. Essa pessoa ficava num canto da cidade, essa pessoa não poderia ter contato com outras pessoas, porque aquele que tivesse contato com um doente de pele, ele automaticamente também era impuro. Mas os amigos de Jó foram até ele. Nessa segunda parte do livro de Jó, esses 4 amigos chegam até a casa de Jó. E foram os únicos que se aproximaram de Jó. E a palavra de Deus diz que eles choraram com Jó, ficaram ali sentados com eles durante 7 dias, sem dizer nada, somente sofrendo com ele, somente chorando ali com ele. Porém, esses amigos, depois desse tempo,
de oração, de choro, eles começaram a confrontar Jó com algumas questões. Esses amigos de Jó falaram com ele que ele estava sofrendo por causa dos pecados dele. Os amigos de Jó acusaram ele, falaram: Jó, você está sofrendo por causa de você mesmo. Você está passando por dificuldades, por lutas, porque você é um pecador, porque você é falho, porque você está errando na sua vida. E isso é um castigo de Deus sobre a sua vida. Meus irmãos, você imagine só, você passando por uma dor terrível, um sofrimento, perdeu os filhos, perdeu a sua casa, perdeu todos os seus bens, estava ali chorando com uma doença na sua pele terrível, e agora, para que não bastasse todos esses problemas, você tem 4 amigos ao seu redor te acusando e colocando o dedo na sua cara e falando assim: você está sofrendo porque você merece, você está sofrendo porque você é um pecador, você está sofrendo porque é um castigo de Deus sobre a sua vida. Imaginem só aquela situação e esse dilema de Jó. Somente um amigo desses 4, chamado Eliú, traz uma resposta sensata a todo aquele diálogo, a toda aquela discussão e a toda aquela conversa dos amigos com Jó. Ele diz assim, ele disse que Jó, que ele precisava se humilhar diante de Deus e se submeter ao processo divino na purificação de sua vida através das provações. Eliú disse para Jó: Jó, se submeta a Deus, passa por esse tempo de provação, como um tempo de purificação, como um tempo de quebrantamento, como um tempo de estar prostrados diante de Deus. Somente esse amigo deu essa resposta mais sensata. A terceira e a última parte do livro de Jó é o livramento de Jó, que aí está do capítulo 38 até o capítulo 42, como nós lemos. Aqui no final de toda aquela discussão dos amigos, então você imagine só, do capítulo 3 até o capítulo 37, foram discussões inflamadas emocionalmente falando de Jó com seus amigos, acusações dos amigos com Jó, Jó entrando em crise com Deus, Jó questionando por que ele estava vivo ainda, Jó entrando naquela batalha emocional ali porque ele estava sofrendo. Então todos esses capítulos foram esses diálogos dos amigos com Jó e de Jó com Deus. E a terceira e última parte, 38 a 42, no final de toda essa discussão, Deus entra na questão e começa a falar com Jó. Jó questionou a Deus, Jó entrou em crise, Jó ficou desesperado porque tudo isso estava acontecendo com ele. E depois de tanto questionamento, Deus revela o seu poder, a sua soberania, e diz assim a Jó: quem é você para me fazer tantas perguntas? Depois de tantos questionamentos que Jó estava fazendo, por que eu estou sofrendo? Porque as minhas dificuldades, estou contextualizando aqui com vocês. Deus pergunta para Jó: quem é você para me fazer todas essas perguntas? Isso, queridos, porque ao longo dos capítulos de Jó, ele fez vários questionamentos a Deus. E Jó responde a essa pergunta de Deus, quando Deus fala: quem é você para esses questionamentos que você está fazendo? Jó responde reconhecendo o seu erro, reconhecendo que ele precisava ter um coração arrependido e um coração submisso à vontade permissiva de Deus. E é nesse momento na história que a sorte de Jó muda. Que aí é o texto que nós lemos de 42, de 1 a 6. É nesse momento, quando Jó reconhece a sua situação, que a história dele muda. E assim, o desafio de Satanás, lá no início do livro, falando: Deus, Jó te procura porque ele tem um interesse com o Senhor. Ele não te procura sem interesse, não. Então esse desafio que Satanás fez no início do livro cai por terra, porque Jó se mostra fiel até o fim da sua vida. Será que eu posso aprender com as dores da vida? Será que você pode aprender com as suas lutas? Será que você pode aprender com os seus sofrimentos? Será que você pode aprender com as suas perdas? Será que nós possamos aprender com os desafios da nossa vida?
Essa foi só uma introdução que eu queria fazer para vocês, né? E eu quero agora, de uma forma bem direta e bem clara, junto com vocês, absorver 4 maneiras nas quais Deus usa as dificuldades para aperfeiçoar o nosso caráter. Então, se você está tomando nota, tome nota aí de 4 maneiras que Deus usa as dificuldades para aperfeiçoar o seu caráter, o meu caráter, como fez com Jó. A primeira maneira que Deus usa as dificuldades para aperfeiçoar o nosso caráter é quebrantando o nosso coração. Olha o que está escrito lá em Jó 22, passa algumas páginas, Jó 22, no versículo 29. Jó 22, 29 diz assim: Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes. Queridos, por meio dessa experiência, o coração de Jó foi quebrantado. O coração de Jó foi moído. E às vezes nós passamos por situações em nossas vidas, queridos, que Deus permite a gente passar para quebrar o nosso salto alto, para quebrar o nosso orgulho. Às vezes a gente passa por provações e dificuldades no dia a dia da nossa vida, porque Deus está permitindo isso, porque Ele quer quebrar o nosso orgulho, Ele quer quebrantar o nosso coração. Às vezes nós temos um coração orgulhoso, às vezes nós estamos no salto alto, como diz aí, às vezes nós estamos numa posição achando que nós somos alguma coisa, e Deus precisa usar um problema e dificuldade para quebrar o nosso coração. E Ele faz isso não porque Ele quer ver você sofrendo, porque Ele quer ver o seu bem. Deus fala na palavra, Deus levanta alguém para falar com você, Deus usa a sua célula, usa o seu líder, usa um pregador, usa um sonho, usa várias formas para falar com você e você não ouve. Aí Ele usa o sofrimento para quebrantar o nosso coração. E às vezes Ele usa as lutas e as batalhas da nossa vida para que possamos reconhecer quem Ele é. E como Ele nos ama muito, Ele usa isso mesmo, queridos, para quebrantar o nosso coração. Quantas vezes nós só aprendemos uma lição quando nós passamos por lutas? Quantas vezes nós só aprendemos um princípio bíblico ou um ensinamento que Deus tantas vezes está falando para a gente numa boa, mas a gente não aprende quando está tudo bem. A gente só aprende quando a onda bate no barco. A gente só aprende aquele princípio, aquele valor, aquele recado que Deus está dando quando a luta, a dificuldade vem. E às vezes Deus já deu várias oportunidades para que você pudesse aprender, para que eu pudesse aprender aquela lição, aquele princípio, e eu, com meu coração orgulhoso, com meu coração insubmisso, não estou aprendendo. Há um coração quebrantado, está lá em Salmo 51, há um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Um coração quebrantado diante do Senhor, Deus não despreza. Por isso que no final da história de Jó, Deus restituiu em dobro tudo o que ele tinha, porque ele teve um coração quebrantado. A primeira maneira que Deus usa as dificuldades para aperfeiçoar o seu caráter, o meu caráter, é quebrantando o nosso coração. Tem uma frase que veio ao meu coração quando eu estava preparando esse texto. Quando nos humilhamos e reconhecemos o poder de Deus em meio às lutas, nosso caráter é aperfeiçoado. Vamos ler juntos? Vamos lá? Quando nos humilhamos e reconhecemos o poder de Deus em meio às lutas, nosso caráter é aperfeiçoado. Quando você permite o Senhor trabalhar no seu coração e quebrantar seu coração, o seu caráter é aperfeiçoado. A segunda maneira que Deus usa as dificuldades e as lutas para aperfeiçoar o nosso caráter é para provar a nossa fé. Veja lá em Jó capítulo 1, versículo 8 ao versículo 11. Jó 1, de 8 a 11. Aí o Senhor disse: você notou, meu servo Jó, no mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele teme e procura não fazer nada de errado. Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, a sua família e tudo que ele tem abençoas. Tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Mas se tirares tudo o que é dele, verás que ele te amaldiçoará sem nenhum respeito.
Queridos, infelizmente, aqui nós temos uma acusação, uma palavra de Satanás, que se aplica muito em nosso tempo. Satanás colocou uma dúvida na relação de Jó com Deus. Será que não é por interesse que Jó te teme? Será que ele não te ama porque ele tem interesse, porque o Senhor faz tudo de bom para ele? No país inteiro não tem nenhum homem que tem mais gado que Jó. A sua família é abençoada, próspera, com saúde, ele tem dinheiro na conta, ele trabalha num alto cargo. Por isso que ele não te abandona, Senhor. Satanás, mais ou menos falando isso com ele. Satanás estava dizendo que Jó só amava a Deus por interesse. Jó não tinha problemas, por isso não negava a Deus. Queridos, infelizmente, nós vivemos tempo que as pessoas estão procurando Deus por interesse. As pessoas estão procurando Deus, perguntando: o que Deus pode fazer por mim? Deus pode me prosperar? Deus pode me dar um emprego, um carro, uma casa? Deus pode me dar um casamento? Estou solteira há tanto tempo, será que Deus pode me dar um casamento? Vou para a igreja buscar a Deus. E tantas outras coisas. Quando a pessoa está desempregada, está passando por dificuldade financeira, está ali orando, buscando a Deus, está coladinho com Deus, mas quando consegue um emprego, quando cresce na sua vida profissional, está ganhando bem, some e esquece de Deus. Quando a pessoa está passando por uma dificuldade na sua vida, na sua saúde, está doente, ora a Deus, busca a Deus, vem na vigília, clama ao Senhor porque quer uma cura, é curado, desaparece. Quando a pessoa está querendo um casamento, vem para a igreja para ver se encontra uma varoa, um varão de Deus, para se aproximar de alguém, ora, clama, está em todas as programações da igreja, mas quando consegue o que quer, desaparece. Quando precisa de Deus, está perto, e quando não precisa de Deus, vai para longe. Qual é a sua motivação de seguir a Jesus? Qual é a minha motivação de estar próximo de Deus? Qual é a minha motivação de caminhar com Jesus e ser discípulo de Jesus? Será que é por interesse? Nossa fé e nosso relacionamento com Deus é apurado e atestado também em meio às lutas e às dificuldades, queridos. Porque em meio às lutas e dificuldades vai filtrar aquilo que não presta e vai ficar realmente quem nós somos diante de Deus. Em meio às dificuldades e às batalhas da vida, a nossa fé, ela é testada, ela é provada, ela é apurada, para que nós possamos demonstrar que o nosso relacionamento com Deus não é por interesse, mas sim por amor. Quantos pais tem aqui nessa noite? Pais, mães? Se imagine só, se o seu filho só relacionasse com você por interesse. Se imagine só se o seu filho procurasse você para sentar no seu colo, só quando ele pedisse um presente. Se ele fosse te dar um abraço e um beijo, falar: papai eu te amo, mamãe eu te amo, só porque ele quer uma coisa de bom. Tem muito filho de Deus que procura Deus só para pedir presente. Tem muito filho de Deus que só senta no colo de Deus porque quer alguma coisa boa de Deus. Qual é a nossa motivação de seguir a Jesus? Em meio às lutas, em meio aos problemas da vida, a nossa fé, ela é provada. Ela é provada. Uma outra motivação que tantas vezes as pessoas têm por seguir a Jesus é por medo. Medo de ir para o inferno. Eu vou seguir Jesus, vou aceitar Jesus, vou entrar numa igreja porque eu não quero ir para o inferno. Então, a motivação de seguir a Deus é por medo. Você imagina você, papai, se o seu filho se relacionasse com você só por medo. Porque ele tem medo de você, ele se relaciona com você. Agora você imagina para o coração de Deus, vendo que tem tantos filhos que se relacionam com ele por causa do medo e não por amor. Ir para o céu e não ir para o inferno é a consequência de um relacionamento com Deus. Deus não quer seguidores simplesmente para povoar o céu e tirar pessoas do inferno. Deus quer seguidores porque Ele quer amigos. Ele quer filhos que andam com Ele intimamente, que em meio às lutas, em meio às dificuldades, às dores e às batalhas da vida, não desistam. Não fiquem pelo caminho.
a nossa fé, ela é provada em meio às diversidades. E outra frase, que está aí projetado também: quando somos testados, nossa verdadeira motivação de seguir a Deus é revelada. Quando você passa por luta e a sua fé é testada, a sua verdadeira motivação de seguir a Jesus e a Deus é revelada. A terceira maneira que Deus usa as lutas para aperfeiçoar o nosso caráter é para ajustar as nossas prioridades. Veja lá, Jó 42, o versículo 5 e 6, os dois últimos que nós lemos. Olha o que Jó disse, depois de toda a luta, toda a dificuldade, toda a batalha que ele passou, ele disse assim: antes, ele falando com Deus em oração, lá no versículo 5 do capítulo 42, antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Por isso estou envergonhado de tudo que disse e me arrependo sentado aqui no chão, num monte de cinzas. Nossa prioridade deve ser sempre o nosso relacionamento íntimo com Deus. E às vezes passamos por lutas e dificuldades e Deus aproveita a situação para ajustar as nossas prioridades também. Às vezes priorizamos tantas coisas na vida e esquecemos do nosso relacionamento com Deus, a nossa intimidade com Ele, a nossa vida de oração, a nossa submissão a Ele. E aí Deus usa um problema para chacoalhar a gente e ajustar a nossa prioridade. Deus chama, às vezes, a nossa atenção em meio a um furacão, em meio a um problema, em meio a uma dificuldade. Por quê? Porque Ele quer ajustar a nossa prioridade. Ele quer ajustar quem Ele é nas nossas vidas. Quando nós sofremos, nós buscamos a Deus? Não, nós temos que buscar a Deus em todo o tempo. Quando nós estamos bem, quando nós estamos passando por dificuldades. O nosso estilo de vida deve priorizar a nossa vida com Deus. O nosso estilo, nosso dia a dia deve ter Deus como prioridade. No nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa família, entre os vizinhos, em qualquer ambiente da sociedade, Deus e os valores do reino precisam ser prioridades na nossa vida. Amém? Os valores de Deus que estão na palavra de Deus precisam ser prioridades para nós. Quando nós passamos por dificuldades, Deus também usa isso para ajustar essas dificuldades. Jó era um homem honesto, um homem bom, como disse lá, nós lemos, mas o seu relacionamento com Deus era: antes eu te conhecia só de ouvir falar. Antes das dificuldades, antes das lutas, antes das provações, Jó só conhecia a Deus de ouvir falar. Ele mesmo disse isso. Depois das lutas, depois das provações, depois das dificuldades, das perdas que ele teve, ele disse: mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Amém, queridos? Depois de todas as lutas e provações que Jó teve, ele falou: agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Olha que experiência que Jó teve com Deus a partir das suas dificuldades. Essa frase que vai ser projetada aí: quando Deus é a nossa prioridade, estamos reconhecendo quem governa o nosso coração. Vamos ler juntos aí? Quando Deus é a nossa prioridade, estamos reconhecendo quem governa o nosso coração. Qual tem sido a sua prioridade? Qual tem sido a prioridade na sua vida? A sua prioridade é, primeiro, satisfazer as suas vontades, os seus prazeres, ter as suas conquistas? Ou a sua prioridade é caminhar com Deus? E tudo isso ser consequência do seu relacionamento com Deus? Será que a minha prioridade número 1 é o meu Deus? Ou será que a minha prioridade número 1 é o meu carro, é o meu trabalho, é a minha casa, é os meus relacionamentos? E tudo isso é bom, mas precisa ser consequência de um relacionamento íntimo e profundo com Deus. A quarta e última maneira, a gente já está indo para o final, a quarta e última maneira que Deus usa para aperfeiçoar o nosso caráter é nos preparando para as bênçãos. Veja lá em capítulo 42 mesmo, no versículo 10 que está aí escrito: depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha tido antes. Queridos, depois do Senhor quebrar o nosso orgulho e quebrantar o nosso coração, depois de que em meio às batalhas e às lutas da vida, a nossa fé for provada e aprovada,
depois que ajustamos as nossas prioridades, depois que nosso coração está pronto, nós recebemos as bênçãos de Deus. Foi o que aconteceu, exatamente aconteceu isso com Jó. E às vezes em nossas vidas nós precisamos ser apurados para receber algo que Deus quer entregar para a gente. Porque se Deus entregar antes de aperfeiçoar o nosso caráter, nós vamos transformar bênção em maldição. Vou repetir para você, se você não entendeu muito bem. Quando Deus entrega uma bênção para a gente e a gente ainda não está aperfeiçoado e pronto para receber, nós vamos transformar uma bênção em maldição. Nós vamos transformar algo bom, algo que é legal, coisa boa que Deus nos deu, mas nós não estamos preparados para ter aquela bênção e transformamos aquela bênção em maldição. Por isso que o Senhor precisa aperfeiçoar o meu caráter, por isso que o Senhor precisa transformar o meu coração, por isso que o Senhor precisa quebrantar a minha vida, por isso que a minha fé precisa ser aprovada. Aí sim eu vou estar pronto para receber aquilo que Deus tem planejado para mim. Por isso que Deus deu em dobro tudo de novo para Jó. Deu em dobro tudo que ele perdeu, porque Jó foi provado e aprovado, estava pronto para receber as bênçãos que Deus tinha reservado para ele. Será que você está pronto? Será que você está pronta para receber as bênçãos de Deus? Será que o seu coração, as suas mãos, e não mãos físicas, será que a sua vida está pronta para receber aquilo que Deus tem preparado para você? Ou prioridades precisam ser ajustadas? Ou a sua fé precisa ser apurada? Ou o seu coração precisa ser quebrantado? Jó só prosperou depois que ele entendeu tudo isso. E a última frase que nós temos aí: quando sou moldado em meio às lutas, estou pronto para viver os sonhos de Deus. Quando sou moldado em meio às dificuldades e às batalhas da vida, aí sim eu estou pronto para viver os sonhos de Deus. O último slide, Amélie. Então, 4 maneiras nas quais Deus usa para aperfeiçoar o nosso caráter. Vamos lá, repete comigo aí para ficar bem guardado no nosso coração. Vamos lá? Quebrantar, provar, ajustar nossas prioridades e preparar-nos para as bênçãos. Deus pode usar as 4, pode usar uma delas em nossas vidas, porque, meus irmãos, eu sempre falo isso nas minhas pregações. Tem alguém aqui que não passa por lutas? Porque às vezes são pessoas diferentes, né, que estão no culto. Pode ser que tenha alguém que não passa por luta. Todos nós passamos por lutas. Todos nós enfrentamos dificuldades e batalhas na vida. Agora, será que nós estamos aprendendo com os sofrimentos? Será que nós estamos aprendendo com as lutas que nós enfrentamos? Ou as lutas passam pelas nossas vidas e é mais uma luta, daqui a pouco vem outra. E às vezes aquela luta se repete, mesma dificuldade, porque nós não ouvimos o recado de Deus. Será que nós aprendemos com as lutas da vida? Nós temos 2 opções na nossa caminhada: querer o tratamento de Deus em nossa vida e permitir Deus aperfeiçoar o nosso caráter à semelhança de Jesus, porque o nosso alvo é Jesus, o nosso foco é ser como Jesus. Nós podemos permitir Deus fazer isso em meio aos problemas, ou não permitir. Você pode não querer que Deus quebre o seu coração, você pode não querer que Deus aperfeiçoe sua fé, você pode não permitir que Deus faça essa transformação em sua vida e não receber também aquilo que Ele tem reservado para você. Jó teve a sua sorte restituída em dobro, porque ele permitiu Deus tratar o seu coração e ele não negou a Deus até o fim da sua vida. Você está aqui nessa noite, você entendeu isso? Pode ser que você está me ouvindo aqui nessa noite e está passando por algum problema na sua vida, alguma dificuldade, alguma luta, ou já passou. Deus não quer que a gente sofra. Deus, como um pai, não quer que nenhum filho sofra, mas às vezes Ele permite para tratar o nosso caráter, para aperfeiçoar o nosso caráter à semelhança de Jesus. Você que está aqui me ouvindo nessa noite, pode estar passando por um problema, uma dificuldade, e tem perguntado: por que eu estou passando por essa luta? Por que eu estou enfrentando essa dor?
Por que eu estou passando por essa situação no meu trabalho? Por que eu estou passando essa situação dentro da minha casa? Por que eu estou passando essa situação com a minha esposa, com o meu filho, com o meu pai? Eu acho que a pergunta certa não deveria ser por quê, mas para quê? A pergunta não deveria ser por que eu passo por lutas? Por que uma pessoa boa sofre? Por que um justo sofre? Mas a pergunta deveria ser: para quê eu estou sofrendo tanto assim? Nós vamos cantar uma música e o desejo do meu coração é que você possa entender essas verdades como verdades da palavra de Deus. Se você está passando por dificuldades ou não, ou se você já passou, ou se você ainda vai passar, porque como eu disse, todos nesse mundo enfrentam lutas e batalhas, ou já enfrentaram, ou estão enfrentando, ou ainda vão enfrentar. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Então Jesus nunca fez uma promessa falando assim: olha, quando você me seguir você não vai ter problema. Jesus nunca disse assim: olha, se você me buscar e me aceitar, a sua vida vai ser um mar de rosas e não vai ter nenhum espinho. Jesus nunca falou isso. Mas uma promessa que nós temos do nosso mestre: eis que estou convosco todos os dias da vida. Eu posso ouvir um glória a Deus aí, queridos? É a palavra de Deus para nós. Então vamos ficar em pé, vamos adorar o Senhor com essa música. É uma música nova, você pode aproveitar essa música e fazer uma oração ao Senhor. E daqui a pouco nós vamos orar. Venho a ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem tuas mãos perdido estou, guia-me por teu amor, ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Se estou perdido, encontro graça, onde a graça tu estás. Se estás aqui, a liberar tua vida em mim é santidade. Diz ao Senhor, ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso. Quando a tentação surgir, que a vida cante a ti. Se eu não conseguir mais suportar, teu amor me guardará. Senhor, de ti preciso, ó Senhor, de ti preciso mais e mais preciso, meu defensor, justo e fiel, de ti eu preciso, ó Senhor, de ti preciso.
melodia dessa música vai continuar tocando e eu quero falar com você nessa noite. Você que entrou aqui e ainda não fez uma entrega total da sua vida ao Senhor, porque só vai experimentar o cuidado, a provisão, a proteção aquele que tem compromisso com Deus, aquele que responde a esse chamado de amor. E o Senhor faz esse convite em todo o tempo, mas nós estamos aqui juntos, ouvindo a palavra de Deus, adorando, cantando belos cânticos. E nessa noite você está entendendo que você precisa do Senhor Jesus. Está passando por lutas, dificuldades e batalhas, já não sabe mais o que fazer. Jesus é a resposta. Jesus é a resposta. Jesus é o remédio para a sua dor. Jesus, Ele pode ocupar, Ele quer ocupar o espaço que está no seu coração, esse vazio que está no seu coração. E ouvindo essa palavra, você se identifica um pouco com Jó, pensando que, por que eu enfrento essas batalhas, essas lutas da vida, essas dificuldades? O caminho da restituição, ele passa pelo relacionamento com Deus. Você quer experimentar o cuidado, a provisão em meio às lutas? Caminhe com Jesus, ande do lado dele. E eu quero perguntar se tem alguém aqui nessa noite que quer fazer essa entrega ao Senhor, experimentar o cuidado dele. É só levantar sua mão bem alta onde você estiver. Eu quero orar com você nessa noite em nome de Jesus. Depois de ouvir essa noite, essa palavra, você está entendendo que você precisa de Deus, que você precisa caminhar com o Senhor Jesus em meio às lutas, aos desafios da sua vida. E você nunca fez isso, e nessa noite você quer entregar o seu coração ao Senhor, para que Ele possa cuidar de você, para que Ele possa te ajudar, para que Ele possa te fortalecer em meio às suas lutas. Tem alguém aqui nessa noite que entendeu isso? É só levantar sua mão bem alta. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Estou te vendo aí atrás, glória a Deus. Estou te vendo aí também atrás, Deus te abençoe. Estou te vendo aí. Mas alguém nessa noite quer fazer essa entrega, reconhecendo que não existe outro caminho? Estou te vendo aí atrás também, Deus te abençoe. Reconhece que o único caminho é o Senhor Jesus? Só levantar sua mão bem alta e eu vou orar com você em nome de Jesus. Você levantou sua mão? Vem cá, eu quero te dar um abraço. Eu quero orar com você aqui pertinho de mim. Pede licença a pessoa que está do seu lado aí. Você levantou sua mão? Vem cá, eu quero orar com você aqui pertinho. Não levantou não? Venha assim mesmo. Pode vir, nós vamos orar juntos aqui. Nós vamos clamar ao Senhor pela sua vida, pedir, porque não dá para fazer isso sozinho. Não dá para caminhar com Jesus sozinho. Se não levantou sua mão, quer vir, vem aqui, corre, vem aqui na frente. A oportunidade que o Senhor está dando para você, para todos nós celebrarmos a Ele. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, queridos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar. Estenda suas mãos aqui em direção dos nossos irmãos. Senhor, obrigado por essa noite, pela Tua palavra liberada sobre o nosso coração. Nós queremos, ó Deus, orar por esses queridos que estão aqui na frente, porque eles estão entendendo, ó Deus, que não há outro caminho além de Jesus. Eles estão entendendo, ó Deus, que a única resposta que eles precisam, ó Deus, para os seus problemas, para os dilemas dessa vida, se chama Jesus Cristo de Nazaré. E nessa noite, como igreja do Senhor Jesus, nós queremos orar por eles e clamar, ó Deus, pela vida deles, e pedir pelo selo do Teu Santo Espírito sobre cada um deles, ó Deus, e a partir de hoje seja um divisor de águas em suas vidas, seja um tempo, ó Deus, de experimentar o sobrenatural do Senhor, seja um tempo para experimentar o Teu cuidado, o Teu amor e a Tua graça. E mesmo em meio às lutas, eles possam ver as Tuas mãos cuidando e fortalecendo eles, ó Deus, em meio às batalhas. Muito obrigado, Senhor Deus. Como igreja do Senhor Jesus, nós queremos concordar no mundo espiritual que esses irmãos agora pertencem ao Senhor Jesus, e eles, ó Deus, não pertencem mais às coisas deste mundo, mas agora eles pertencem ao Teu reino, e nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Aleluias, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Ó Senhor, de Ti preciso, mais e mais preciso. Meu defensor, justo e fiel, de Ti eu preciso.
tenha uma ótima semana. Se você quiser comer um lanche legal, a cantina aqui atrás está funcionando com o lanchinho dos adolescentes. Vão em paz, uma semana de vitória em nome de Jesus.